Olá, meus amigos. Meu nome é Valfredo Cunha Campos, eu sou promotor de justiça atuando no júri há mais de 23 anos e sou autor da obra Tribunal do Júri, Teoria e Prática, que está na 7ª edição, ano de 2021, pela editora JH Mizuno. Esse livro que acabou de sair a edição, está bastante atualizado e que tem o QR Code, que é uma atualização eletrônica que nós temos de qualquer novidade jurisprudencial ou legislativa até o final do ano de 2021. Eu sou um apaixonado pela instituição do júri, eu penso que é o melhor órgão judiciário da história mundial e, sobretudo, da história brasileira. Nós, que somos advogados, promotores, nós que somos, em suma, postulantes, muitas vezes, por mais que nos preparemos para atuar em um determinado julgamento, chegamos preparados, expomos o nosso pensamento, o nosso sentimento a respeito de uma determinada causa penal, e muitas vezes é uma decepção grande nossa. Percebemos que o voto já está pronto, seja na cabeça do juiz, seja na cabeça do integrante do tribunal, o relator que já traz o voto pronto, mesmo antes da nossa fala. Agora, no tribunal do júri é algo completamente diferente. No tribunal do júri, nossa tese pode até não ser acatada, mas ela vai ser necessariamente ouvida pelos jurados. Nós falamos diretamente com o povo, sem intermediários. E o tribunal do júri dá uma liberdade que o tribuno não tem em nenhuma outra área do direito. Porque no tribunal do júri nós podemos falar sobre criminologia, filosofia, sociologia, medicina legal, senso comum e tentarmos convencer, através de argumentos metajurídicos, o jurado a seguir a nossa tese. Dá um poder inenarrável, muito maior que qualquer outro órgão judiciário técnico. Então, eu penso que é um momento em que o tribuno, seja o promotor, seja o advogado, se realizam em sua plenitude na atuação no tribunal do júri. Mas para atuar no tribunal do júri não basta, digamos assim, usando uma expressão do Thomas Hobbes, o amor à glória, o amor de se vencer a causa. O amor à glória não é apenas uma luta sangrenta entre pessoas, é uma luta de ideias, é uma luta de ideologias, uma luta, digamos, civilizada, sem sangue. Mas não basta esse amor à glória de querer fazer valer a nossa convicção naquela causa. O mais importante, que vai ser o alicerce da nossa manifestação em plenário, é o conhecimento técnico. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema eminentemente técnico, uma novidade do pacote anticrime que passou a tratar da chamada execução provisória da pena, prevista do artigo 492, a linha E do Código de Processo Penal. Essa execução provisória da pena, ela estabelece a seguinte regra: o réu é condenado no tribunal do júri, réu solto, condenado no tribunal do júri, é uma pena igual ou superior a 15 anos, e a regra, hoje em dia a regra legal, é de que o réu deve imediatamente iniciar o cumprimento da pena, ou seja, que o réu tem que ser preso em plenário. Em primeiro lugar, vamos estabelecer a diferença entre a execução provisória da pena e a prisão preventiva, que também foi alterado o pacote anticrime. Para o juiz decretar a prisão preventiva em plenário ou em qualquer outra situação, ele depende de um pedido expresso da acusação, seja do Ministério Público, seja do assistente da acusação. O juiz ele não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Ele depende de provocação. E se o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, sem pedido do promotor? Nesse caso, essa ordem de prisão ela é manifestamente ilegal e cabe um habeas corpus com pedido liminar ao tribunal para que essa ordem seja cassada, essa ordem de prisão seja cassada. Então, prisão preventiva, assim como qualquer outra medida cautelar, seja na fase do inquérito policial, seja na fase judicial ou em plenário de julgamento pelo júri, depende de pedido expresso da parte. O juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Agora, quais são as diferenças entre a execução provisória da pena, o rito do júri, e a prisão preventiva? A execução provisória da pena, no rito do júri, é um efeito automático da condenação. É uma prisão de natureza penal. Então, o réu solto é levado a julgamento pelo júri e é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Dessa condenação deflui o efeito automático, que é a prisão
penal do réu em plenário, que já começa naquele dia, no dia do julgamento e condenação em plenário, começa naquele dia a cumprir a pena. Essa é a execução provisória da pena no rito do júri. A prisão preventiva não é uma prisão de natureza penal, é uma prisão de natureza processual penal, que depende de uma fundamentação lastreada, baseada numa chamada base empírica idônea, ou seja, precisam ter provas da materialidade do crime, indícios de autoria e a necessidade concreta da prisão daquele acusado. Então, a execução provisória da pena, prisão de natureza penal. Prisão preventiva, prisão de natureza processual penal, com todos aqueles requisitos que nós já conhecemos, são previstos no artigo 310, 311 do Código de Processo Penal. Ou se decreta a prisão preventiva, ou se decreta a execução provisória da pena. São autoexcludentes. Então, quando é que é iniciada a execução provisória da pena? No caso do réu solto, que é levado a julgamento pelo júri, que é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Aí sim, decreta-se a execução provisória da pena. Começa a cumprir a pena naquele dia da condenação em plenário. Não estando presentes os requisitos de execução provisória da pena, aí sim o juiz pode aquilatar se vai decretar a prisão preventiva ou não. Mas ou é um instituto ou é o outro. Vamos agora tratar do procedimento da execução provisória da pena. Primeiro pressuposto, o réu tem que ser condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Para chegar a esse número de 15 anos de reclusão, deve-se aplicar a regra do concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, crimes conexos, somar a pena de todos esses crimes. Alcançado o patamar igual ou superior a 15 anos, está autorizado, em tese, a execução provisória da pena. Primeiro passo importante. Execução provisória da pena igual 15 ou mais anos de reclusão. Inicia-se esse efeito automático da condenação em plenário. E os demais efeitos da condenação já são executados também imediatamente? Por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a indenização do dano, a suspensão do poder familiar, esses demais efeitos automáticos da condenação. A perda do cargo, esses demais efeitos da condenação também são executados provisoriamente? Não. Apenas a prisão, apenas a execução provisória da pena, apenas a pena corporal é imediatamente cumprida. Os demais efeitos da condenação vão ter que aguardar o trânsito em julgado. Isso, inclusive, é apontado pelos críticos da execução provisória da pena como sendo uma contradição, porque o mais, que é a prisão corporal de alguém, é imediatamente cumprido, mesmo independentemente de recurso, com a condenação em plenário. Enquanto os demais efeitos, que são muito menos graves, como a suspensão de direitos políticos, a indenização, a perda do cargo, vão ter que aguardar um longo trâmite até chegar ao trânsito em julgado. Mas, apenas para gravarmos, então, a pena corporal é cumprida imediatamente, mas os demais efeitos da condenação vão ter que aguardar o trânsito em julgado. Qual a fundamentação do juiz para se decretar a execução provisória da pena? Primeiro passo que o juiz tem que aquilatar. Então, o réu é levado a julgamento, réu solto é levado a julgamento pelo júri, é condenado, a pena é igual ou superior a 15 anos. A primeira providência para o juiz para verificar se vai decretar ou não a execução provisória da pena, mandando prender o réu em plenário, a primeira providência do juiz. Ele vai declarar incidentalmente a constitucionalidade ou não da execução provisória da pena, porque é perfeitamente possível, como nós iremos analisar, que o juiz repute a execução provisória da pena como inconstitucional. E se ele reputar a execução provisória da pena como inconstitucional, ele não decreta. Ele não decreta. Ele pode exercer o chamado controle incidental ou difuso de constitucionalidade. Como não há uma decisão categórica em sede de ação concentrada ou de recurso extraordinário por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão, os juízes, presidente do Tribunal do Júri do Brasil inteiro, estão livres para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Então, o primeiro passo para o juiz
determinar a execução provisória da pena, reputar que essa execução ela é constitucional. Se ele reputar que é inconstitucional, ele não decreta, com base na inconstitucionalidade. Segundo passo, ele vai verificar a pena, se chegou realmente a 15 anos, pela regra de concurso de crimes, inclusive somando-se a pena fixada em relação aos crimes conexos. Depois, ele tem que verificar se tem uma coerência probatória mínima para o réu, naquele julgamento, ter sido condenado. Havia provas básicas, havia provas elementares, no sentido de trazer uma confiança probatória naquela condenação, e depois o juiz, o último requisito, ele tem que verificar se tem uma lisura procedimental, se não há uma nulidade patente que tenha acontecido no processo ou no decorrer da sessão do julgamento pelo júri. Ele tem que verificar, portanto, esses requisitos todos antes de decretar a execução provisória da pena. Recapitulando. Primeiro, declarar a constitucionalidade da execução provisória da pena. Segundo, aplicar a regra do concurso de crimes para alcançar o patamar igual ou superior a 15 anos. Depois, verificar se existe uma coerência probatória mínima para os jurados terem condenado aquele réu. Depois, declarar a lisura, o preenchimento de todas as formalidades daquele processo, inclusive do julgamento naquele dia pelo júri, no sentido de apontar que não existem nulidades. Aí sim, o juiz está autorizado, nos termos da lei, a decretar a execução provisória da pena. Execução provisória da pena, como eu disse, ela pode ser decretada pelo juiz de ofício, independentemente de pedido. E essa é uma diferença, mais uma diferença, em relação à prisão preventiva. Prisão preventiva, o juiz não pode decretar de ofício. Ele depende de requerimento do promotor de justiça. Enquanto a execução provisória da pena, por ser um efeito automático da condenação, o juiz pode decretar de ofício. Mas também podem as partes requerer, no caso do Ministério Público, assistente da acusação, podem requerer ao juiz que decrete a execução provisória da pena. E a defesa pode se manifestar e deve se manifestar, em respeito ao contraditório e ampla defesa, depois do pedido da acusação. Ou então, a defesa pode se antecipar e verificar que o réu foi condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos e requerer ao juiz-presidente que não decrete a execução provisória da pena em plenário, fundamentando. E aí, nesse caso, evidentemente, abre vista. Na verdade, é dado palavra à acusação para se manifestar, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa. Se tem o pedido da parte, a outra tem que se manifestar e, no final, o juiz decide. Agora, é importante fixar que a regra, então, é a execução provisória da pena no caso de uma condenação igual ou superior a 15 anos. Agora, o juiz-presidente, ele pode determinar a suspensão, o chamado efeito suspensivo daquela execução provisória da pena. Então, o réu é levado a julgamento pelo júri, é solto, está solto o réu. Ele é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Pela alteração legislativa, o juiz é obrigado, como regra, a decretar a execução provisória da pena em plenário. Mas o juiz ele pode conceder, o juiz-presidente, efeito suspensivo à apelação da defesa e não decretar a execução provisória da pena. E quando que o juiz faz isso? Quais são as circunstâncias que autorizam o juiz a conceder o efeito suspensivo à apelação da defesa, impedindo a execução provisória da pena em plenário daquele acusado solto? Basicamente, são duas hipóteses. O juiz verifica que a decisão dos jurados, o veredicto condenatório, é aberrante, não é coerente com as provas que foram produzidas naquele processo. Ou seja, o juiz verifica que a decisão, o veredicto condenatório dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, traduzindo em miúdos ainda mais simples, os jurados condenaram sem prova alguma. O juiz, verificando que os jurados condenaram sem prova, sem lastro probatório, o que o juiz faz? Ele concede o efeito suspensivo àquela apelação da defesa, impedindo que o réu seja injustamente preso, porque ele já vislumbra que essa apelação defensiva pelo tribunal vai ser dado provimento àquele recurso e vai ser cassado aquele veredicto condenatório por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Para evitar esse tipo de injustiça, e o réu ter que aguardar meses, talvez até anos, até aquele recurso ser julgado, o juiz concede o efeito suspensivo para que o réu aguarde em liberdade.
esse julgamento. Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, o juiz verifica que há uma nulidade patente no processo. Ou, mais importante, há uma nulidade que foi perpetrada no decorrer da sessão de julgamento pelo júri. Por exemplo, o promotor violou o artigo 478 do Código de Processo Penal e usou a pronúncia como argumento de autoridade, ou usou do silêncio do réu contra o interesse da defesa, ou foi apresentada uma prova nova pelo promotor, pelo assistente da acusação, em plenário, uma prova inédita, violando o 479 do Código de Processo Penal, ou então a acusação fez um depoimento pessoal. Ora, patenteadas quaisquer dessas nulidades, constando de ato essa nulidade, o juiz verifica que esse recurso da defesa, existe uma probabilidade dele ser acolhido pelo tribunal, anulando o julgamento. Então, numa situação como essa, o juiz ele não decreta a execução provisória da pena do réu em plenário, porque ele já verifica que no futuro, ele vislumbra que no futuro aquele processo vai ser anulado. Então, para evitar a injustiça de um réu ficar preso um tempo relevante até aquele julgamento ser anulado, o que o juiz faz? Ele concede o efeito suspensivo à apelação da defesa, impedindo a execução provisória da pena, impedindo, em suma, uma prisão penal injusta. Dá para perceber que esse efeito suspensivo que pode ser concedido pelo juiz-presidente à apelação da defesa nada mais é que uma medida cautelar. Uma medida cautelar, como toda medida cautelar, ela tem como pressuposto um fumus boniuris. No caso, qual é a fumaça de bom direito? Nesse caso, é que os jurados condenaram o acusado sem prova, não havia elementos probatórios para a condenação, essa primeira fumaça de bom direito. Ou então, há uma nulidade patente no processo ou ocorrida em plenário. Essa é a fumaça de bom direito. E qual que é o periculum in mora? O periculum in mora é o risco de o acusado permanecer preso enquanto o recurso da defesa não é julgado pelo tribunal. E o tribunal, muito provavelmente, vai cassar aquele veredicto, seja porque foi proferido manifestamente contrário à prova dos autos, condenando o réu sem provas, seja porque há uma nulidade patente e aquele julgamento tem que ser, portanto, invalidado. Nessas duas hipóteses, existe um perigo, embora, um perigo na demora, de o acusado permanecer preso e depois aquele julgamento ser anulado ou cassado. Isso é muito importante nós dizermos, que avultou ainda mais a importância da pronúncia. Porque se a regra hoje em dia é a execução provisória da pena imediata com a condenação no tribunal do júri, no caso uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz tem que avaliar muito bem as provas para verificar se aquele réu deve ser levado a julgamento pelo júri ou não. E só pode levar a julgamento pelo júri se houver provas produzidas sob o manto do contraditório e ampla defesa num devido processo legal, ou seja, em juízo, não com base em elemento informativo de inquérito policial. Então, a importância de o juiz ser um avaliador da prova, exercer um efetivo filtro probatório no decorrer da pronúncia, avultou, ficou ainda mais importante agora, porque imagine o risco de levar um réu a julgamento pelo júri e lá no júri ele ser condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, ser imediatamente preso sem que houvesse prova nenhuma. Para evitar esse tipo de risco, o juiz tem que redobrar a atenção na análise das provas quando for pronunciar o acusado. Agora, e se o juiz não conceder o efeito suspensivo à apelação da defesa e decretar a execução provisória da pena do réu? Nesse caso, a defesa vai caber, em preliminar de apelação, requerer ao Tribunal de Justiça, mais especificamente ao relator, o desembargador relator, que conceda o efeito suspensivo. Ou então, em petição autônoma ao desembargador relator, requer-se que ele conceda o efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo vai ter o efeito de impedir, suspender aquela execução provisória da pena. Se não conseguir em primeira instância com o juiz-presidente, vai se tentar com o Tribunal de Justiça, com o desembargador relator. E quais vão ser os fundamentos para se requerer a suspensão da execução provisória da pena ao desembargador relator? A primeira fundamentação vai ser que a decisão de jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e que esse julgamento muito provavelmente vai ser cassado.
Segundo fundamento, aqui há uma nulidade patente no processo ou ocorrida em plenário. E o terceiro fundamento vai ser que existe muita probabilidade da pena de 15 anos ou mais ser reduzida pelo tribunal, porque foi uma pena equivocada, exacerbada, exageradamente, e vai ser reduzida. Deve ser reduzida para um patamar inferior a 15 anos. Então, esse é o terceiro fundamento que justificaria a defesa requerer, seja numa apelação, numa preliminar de apelação, seja numa petição autônoma ao desembargador relator, requerer, então, a defesa a suspensão da execução provisória da pena. Agora, sempre vai ser cabível também que a defesa impetre diretamente um habeas corpus, requerendo a suspensão da execução provisória da pena. Agora, há alguns detalhes que eu quero discutir com vocês, alguns termos legais que são erros técnicos do legislador, que estão previstos no artigo 492, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, que fala que o tribunal não vai admitir um recurso se tiver propósito meramente protelatório. Veja, não tem nenhum sentido o tribunal desembargador não admitir um recurso da defesa porque tem propósito meramente protelatório. Ora, é direito constitucional implícito o direito ao recurso, o direito ao duplo grau de jurisdição. E o artigo 8º, a linha H, da Convenção Americana de Direitos Humanos, prevê também, como um direito humano essencial, o direito ao recurso, o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, não tem sentido se dizer na lei que o recurso só vai ser admitido se não for meramente protelatório. O recurso, não existe recurso da defesa meramente protelatório. O recurso é um direito ao duplo grau de jurisdição que não pode ser negado. Então, esse trecho da lei tem que ser solenemente ignorado, porque vai de encontro ao dispositivo da Constituição Federal e vai de encontro à Convenção Americana de Direitos Humanos. E também é previsto, nesse mesmo artigo, que um dos fundamentos para o tribunal conceder o efeito suspensivo é vislumbrar que há uma questão substancial que possa levar à absolvição do réu. Na verdade, essa questão substancial que possa levar a uma absolvição do réu, essa absolvição não vai acontecer perante o Tribunal de Justiça. Essa absolvição vai acontecer perante o júri, porque o júri que é soberanamente e constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. O que, na verdade, acontece é que o tribunal verifica que aquela decisão condenatória dos jurados aparentemente foi manifestamente contrária à prova dos autos, e o tribunal ele caça aquela decisão e uma nova decisão tem que ser proferida pelos jurados. Agora, não pode, evidentemente, o tribunal se substituir ao lugar dos jurados e ele próprio absolver no lugar dos jurados. O que o tribunal faz é caçar aquela decisão, aparentemente contrária à prova dos autos, e passar aquela decisão de novo nas mãos dos jurados. Essa é uma outra imprecisão técnica da lei que eu queria conversar com vocês. A respeito da discussão quanto à constitucionalidade da execução provisória da pena, ela é constitucional ou não? Tem duas posições. Tem uma posição no sentido de que a execução provisória da pena ela é inconstitucional porque viola a presunção de inocência. E argumenta-se, com base na ação declaratória de constitucionalidade a 43, a 44 e a 54, em que o Supremo Tribunal Federal declarou como constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que estipula que, dentre alguns requisitos, que o réu só pode ser condenado definitivamente depois do trânsito em julgado de todos os recursos. Ora, se a regra do 283 do Código de Processo Penal exige que para um réu iniciar o cumprimento de uma pena tem que se esgotar todos os recursos, tem que ter o trânsito em julgado, se a regra do 283 é essa, e foi declarada pelo Supremo como sendo essa regra constitucional, ora, como é que é possível que um réu que é levado ao julgamento pelo júri seja condenado em primeira instância e imediatamente já inicie o cumprimento da pena sem aguardar o trânsito em julgado de todos aqueles recursos? Então, existe esse posicionamento de que essa execução provisória da pena ela é inconstitucional. Existe também
Um segundo fundamento no sentido de que essa execução provisória da pena ela não conflita com a Constituição Federal, porque a execução provisória da pena ela decorre automaticamente da soberania dos veredictos pelo júri. Se o júri, que é formado pelos cidadãos, votam pela condenação do acusado, essa decisão soberana popular tem que ser imediatamente cumprida naquele momento, iniciando-se a execução provisória da pena. Então, em relação às condenações pelo júri, não seria aplicável o artigo 283 do Código de Processo Penal, nem muito menos aquilo que foi decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 do Supremo Tribunal Federal. Seria aplicável diretamente a soberania dos veredictos do júri para impor essa execução provisória da pena. Essa segunda posição que existe a respeito do assunto. Agora, vocês vão me perguntar, o Supremo já decidiu se é constitucional ou inconstitucional? Ainda não. Existe um recurso extraordinário, número 1235-340 de Santa Catarina, em que o Supremo está discutindo essa questão. O ministro relator Barroso já se manifestou pela constitucionalidade da execução provisória da pena. Inclusive, o ministro Barroso entendeu que essa execução provisória da pena ela tem que ser imposta imediatamente nas condenações pelo júri, seja no caso de penas iguais ou superiores a 15 anos, como também nas penas inferiores a 15 anos. O ministro Barroso entende que a execução provisória da pena, como ela decorre da própria Constituição, não pode se estabelecer um critério matemático de quantidade de pena para que essa execução seja imposta. Então, mesmo que o réu seja condenado a 6 anos, 8 anos, automaticamente ele tem que sair do plenário preso. Esse foi o voto do ministro Barroso. O voto do ministro Dias Toffoli acompanhou o ministro Barroso no sentido da constitucionalidade da execução provisória da pena. O ministro Gilmar Mendes votou contra a execução provisória da pena, por reputar a nova lei como sendo inconstitucional. E o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. Então, por enquanto, nós não temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. Existe um enorme vácuo jurídico. E como não tem uma decisão que vai impor uma diretriz obrigatória, coercitiva aos juízes do Brasil, os juízes do Brasil, juízes presidentes do júri do Brasil, estão absolutamente livres para declarar essa nova lei como constitucional ou como inconstitucional. Como eu disse, nós estamos vivendo um vácuo jurídico. E, na verdade, uma loteria, uma roleta russa, um cassino jurídico. Porque, vejam, nós temos 3 situações. Um réu com azar, um réu com muito azar e um réu com sorte. Olha, um réu com sorte, muita sorte, ele vai cair, ele vai ser levado a julgamento pelo júri com um juiz-presidente que reputa que essa nova lei ela é inconstitucional, por ferir a presunção de inocência. Conclusão, esse réu é levado a julgamento pelo júri, é condenado a uma pena de 15, 20, 30, 40 anos. Se ele der a sorte de ter caído com um juiz-presidente que entende que a nova lei de execução provisória da pena é inconstitucional, não importa a pena que tenha sido fixada a ele. O juiz não vai decretar a execução provisória da pena. Ele vai sair solto, livre, leve e solto, belo e pimpão, no plenário pelo julgamento pelo júri. Isso se o réu der sorte. Se o réu der azar, e por aí que eu digo que é um jogo, é uma roleta, é um jogo de cassino, se o réu der azar, o juiz-presidente com quem ele cair para ser julgado é aquele juiz-presidente que reputa que a execução provisória da pena é constitucional nos termos previstos em lei. Então, se aquele réu for condenado a uma pena de 15 anos ou mais, o juiz vai decretar a execução provisória da pena e o réu vai sair solto do plenário. Terceira hipótese, o réu vai dar muito azar. É o réu muito azarado. É o réu que é levado a julgamento pelo júri, é condenado a uma pena de 6 anos, 8 anos de reclusão, ou até menos. E o juiz-presidente é daqueles que entende que a execução provisória da pena ela deflui diretamente do texto da Constituição e independe da quantidade da pena. Pode ser 15 anos, pode ser 10 anos, pode ser 8 anos, pode ser 7 anos, pode ser 5 anos. Seja qual for a pena fixada, essa pena tem que ser iniciada imediatamente
em plenário. A interpretação conforme que esse juiz dá a essa nova lei. Então, nesse caso, o réu muito azarado, mesmo com uma pena inferior a 15 anos, ele já vai sair do julgamento pelo júri preso. É para evitar esse tipo de situação que o Supremo tem que decidir brevemente essa questão para trazer segurança jurídica às pessoas, para que a justiça não seja um jogo de roleta, para que a justiça não se transforme numa jogatina, para que a justiça seja previsível, traga segurança jurídica e possa permitir com que os iguais sejam tratados igualmente. Por isso que eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal que decida logo essa questão. Seja qual for a decisão do Supremo, todas as duas posições têm seus fundamentos valiosos, mas que o Supremo decida, que dirima essa questão e que traga segurança a nós todos que atuamos no júri e, sobretudo, aos acusados que são levados ao julgamento pelo júri, que são colocados numa situação de terem uma espada sobre a sua cabeça, dependendo daquilo que passa pela cabeça do juiz-presidente. A última questão é que o acusado solto tem o direito de, através do seu advogado, requerer ao juiz-presidente que não compareça ao plenário. Então, o artigo 457, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do acusado preso, numa petição subscrita por ele e por o advogado, requerer que ele não seja conduzido, levado ao julgamento pelo júri, o acusado preso. Eu entendo que esse artigo 457, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, é aplicável ao acusado preso, mas também ao acusado solto. O acusado solto pode requerer, através de uma petição subscrita por ele e pelo advogado, ele pode requerer que ele não compareça a julgamento pelo júri. Se é direito da defesa, se é direito do acusado, inclusive calar durante o seu interrogatório, é também direito da defesa, direito do acusado, requerer o seu não comparecimento a plenário. Meus amigos, essa é uma breve exposição, falei de um tema apenas polêmico, técnico, a respeito do julgamento pelo júri. E eu penso que, encerrando já a minha fala e agradecendo a paciência de vocês, eu citando um grande pensador espanhol, Ortega y Gasset, ele diz que nós somos nós e as nossas circunstâncias. Existem as nossas circunstâncias, o nosso tempo, e que tempo, diga-se passagem, que nós estamos vivendo com essa pandemia, existe a nossa cultura, existe o nosso país, existe o nosso mundo, as condições que são inexoráveis que nós temos que aceitar. Não adianta pintar o mundo cor-de-rosa. Nós vivemos um determinado mundo com certas condições, com certo momento histórico, e em boa parte nós somos condicionados por esse momento histórico que nós vivemos, que nós somos algemados, que nós somos presos. Mas nós temos também um consciente de liberdade, que é o chamado, pelo Ortega y Gasset, o nosso plano vital, o nosso plano de vida, aquilo que nós podemos fazer apesar das nossas circunstâncias. E se é para ter um plano vital, um plano de vida profissional que realiza como profissional e como pessoa, como cidadão, como ser humano, como ser que vive na plenitude a sua alma, não existe nada melhor, não existe nada mais intenso, nada mais emocionante, nada mais realizador do que poder atuar como tribuno no julgamento pelo júri, falando diretamente ao cidadão, e mais do que isso, falando diretamente de alma para alma, sem termos que nos perder nos vãos e desvãos de um formulário jurídico técnico, muitas vezes oco, como uma noz sem conteúdo, e podemos falar diretamente com esses seres humanos, e podemos convencer através da nossa razão, através do nosso pensamento, mas, sobretudo, através da nossa emoção. Se não pudermos fazer algo grandioso, algo grande, podemos fazer sempre algo pequeno, mas de maneira grandiosa. E uma coisa é certa, realizando o julgamento pelo júri, alcançando a esse ideal máximo ideológico de justiça, não há obra pequena em qualquer atuação mínima que seja, mas feita com vontade, feita com intenção, feita
com bom ideal em qualquer grotão, em qualquer lugar afastado e pequeno do nosso país. Não existe nada pequeno na nossa atuação. Nós nos realizamos como advogados, como promotores, como tribunos, em suma, atuando no Tribunal do Júri. E se puder, essa pequena contribuição técnica, alavancar a atuação de vocês em plenário do júri, essa nossa conversa hoje terá valido muito a pena para mim e para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência.